Fala pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bunnycast. Eu sou o Pedro Prado. E eu sou o Guilherme Cepeda. Hoje nós estamos aqui com Diego, Juliana, João e Rafael para comentar sobre uma pauta que está muito em alta e parece que as pessoas descobriram em pleno 2020 que tem que ser antirracistas. Acho que parece que é uma novidade, mas né, não deveria ser. E de qualquer forma, hoje a gente vai aqui destrinchar como que esse tema, né, o antirracismo, se relaciona com a cultura pop, porque tem muita gente que acha que a cultura pop não é política, mas enfim, a gente vai discutir isso pra frente. Eu sou João Pimenta, comediante, humorista e roteirista aqui do estado da Bahia, mais precisamente de Pojuca, terra aí de Amanda Nunes, campeã do UFC. Eu sou a Ju Oliveira, sou professora, historiadora e socióloga. Também trabalho na Rádio Geek com programas às terças, quartas e quintas. E trabalho também com cultura pop, nerd e geek. Eu sou Rafael Barreto, sou jornalista e apaixonado por cultura geek desde o primeiro dia de vida. Tudo bem? Aqui é o Diego, né? Sou professor de História, sou daqui do Rio de Janeiro e tive uma pesquisa voltada para falar sobre a representatividade negra, né, através dos quadrinhos do Pantera Negra e a relação que o personagem e a criação dele tem com os movimentos por direitos civis da década de 60 nos Estados Unidos. Eu fiz uma pesquisa voltada para esse tema e também para trazer um pouco da importância de falar sobre ser representado e você ter protagonismo negro de cinemas mainstream, com o filme do Pantera Negra, que foi um grande sucesso e foi um grande motivador exatamente para minha pesquisa. Perfeito. Então, primeiro só para fazer uma breve introdução de início, de né, como que a gente fez isso no último episódio também, acho que as pautas, por mais que elas tenham propósitos diferentes, elas estão muito unidas, né? A gente também fez uma introdução de como que a gente chegou até nesse ponto, né? Como a gente falou na introdução, a questão do racismo não é uma parada de hoje, né? Não é uma parada de 2020, é uma parada que é uma luta que vem sendo travada há tanto tempo, mas de qualquer forma, no dia 18 de maio, né, aqui no Brasil, desse ano de 2020, ficou marcado na história, né, por conta do motivo da morte do garoto João Pedro Matos, de 14 anos, e outras 6 crianças que estavam reunidas jogando uma sinuca na casa de um parente, e de acordo com os moradores, né, os jovens ouviram os tiros e em seguida eles procuraram se refugiar, como muitos deles já fazem, porque é uma questão de praxe, né, de operação policial nos complexos. E foi então que os policiais entraram na casa do tio de João e dispararam mais de 70 vezes. E, entre aspas, os policiais saíram atirando, fecha aspas, né, relatou um primo em uma rede social. Ao perceber que uma das crianças havia sido atingida, os homens, no caso, os policiais, levaram até o carro de policiamento. E já nos Estados Unidos, que também a gente tem visto bastante coisa, o Donald Trump ele também tem enfrentado uma série de protestos desencadeados pelo assassinato do cidadão norte-americano George Floyd, né, que ele foi morto pela polícia de Minneapolis, que basicamente teve esse desencadeamento dos grandes protestos antirracistas, né, mas que também levantaram a bandeira antifascista, como a gente comentou no último podcast. E nesse meio tempo também teve a criança que morreu, né, também caiu do 9º andar, se eu não me engano. Exatamente. Também tivemos pelo menos mais 2 mortes em favelas aqui no Rio de Janeiro, nesse meio tempo. Na Cidade de Deus, teve também no Morro da Providência. Então, é esse o negócio, né? É óbvio que a gente tá citando esses 2 casos, mas é um negócio que é tão recorrente, gente. E é um absurdo, é literalmente uma falha completa do Estado. E, bom, aparentemente, pelo menos, tem feito esse efeito catártico aí de gerar essa pauta, gerar esses protestos que são cabíveis e tem que acontecer. Assim, né, a galera tá achando que o racismo começou agora, né? Só porque agora ele tá sendo mais filmado. Com o advento da internet, a galera tá conseguindo postar, tá conseguindo mostrar pra mais gente. O próprio Will Smith, ele teve uma fala, né, há um tempo atrás, falando exatamente disso, de que é que o racismo se tornou mais violento. A diferença é que agora ele tá sendo filmado. Existe uma parada falando do sofrimento que se repete, né? A galera pega... Quando tem um caso desse que, de certa forma, acaba tomando uma proporção midiática grande, a galera vai lá, filma, faz a constituição do caso, pede justiça e tudo mais. Depois que passa, a galera esquece e continua acontecendo, tá ligado? Todos os dias, vários outros que não são filmados. E a gente pode mencionar, né, a situação que parece, assim, uma pornografia do sofrimento do povo negro. Ah, sim, né? pô, Então já sim. dizia Djonga, no século XXI, a cada 23 minutos morre um jovem negro.
E você, né, que nem eu, pretinho, ó, não ficaria preocupado? Então é tão complexo, né? A gente tá ali no mercadinho do bairro, ouvindo vários detalhes ali sobre a questão, né, infelizmente, de Miguel. E aí as pessoas contam com aqueles olhos brilhando como quem comenta de algo, assim, muito satisfatório. Mas, infelizmente, é a violência, é a morte, né? E aos poucos vai se naturalizando. Então, é bem complexo. E a galera que eu fui para um show do Racionais ano passado que teve aqui em Salvador, e o Racionais fala bastante sobre o sofrimento do povo preto e de todo o desencadeamento que dá, né, nas convivências dentro de favela e tal. E um monte de playboy cantando as músicas com a alegria da porra, tá ligado? Eu assim, gente, por que vocês estão fazendo isso? Não tem nada a ver. Não era pra vocês estarem alegres aqui, não. É pra vocês estarem refletindo. Deu uma certa moda, né? Você cultivar a cultura preta, o hip hop, e muita gente está apenas cultivando pela moda e não entende exatamente o que aquilo está querendo ser passado, a mensagem que aquilo está trazendo. Então, é muito normal a gente ver esse tipo de coisa. Tem vários vídeos por aí de gente cantando músicas do Racionais super sérias, tipo o Diário de um Detento, que é uma música que fala sobre, poxa, o massacre do Carandiru. Na beira de uma praia, né? É um dos episódios mais dramáticos da nossa história recente. E as pessoas cantando sorrindo, sabe? Como se fosse um elemento de uma festinha. Não, e a pior coisa, né? O pior é que tem gente, isso vocês estão citando, e também é um absurdo esse lance da galera que, como vocês falam, tem esse lance de quase como uma fetiche, né? Por toda essa questão. Tem gente ainda pior que vai além e pega, por exemplo, artigo 157 e fala que, na verdade, aquilo é uma grande apologia ao crime. Aí eu fico... Eita. Aí é pessoas que não entendem o discurso, né? Eles escutam, mas não entendem. Exatamente. Seguindo o que o Diego falou, além disso, é uma versão do racismo, né, que a gente vive no mundo. Acontece muito com Luther King também, né? As pessoas têm uma visão muito... que ele era só um pacifista e tal, e ele era um grande estrategista, um pensador para mudar as estruturas da sociedade, e ele não fazia as coisas só... ele não partia com armas e tudo mais, como outros, como Malcolm X e Pantera Negra, por exemplo, mas... ele tinha um posicionamento muito forte, muito denso, e as pessoas, os brancos, principalmente, pegam isso e só ficam com as frases de efeito dele de eu tive um sonho e tal, pra vender ele de uma forma que eles aceitam mais, sabe? Ele não vê o posicionamento, às vezes que ele fazia protestos que não era violento, mas era muito forte, duradouro. Teve protesto que durou mais de um ano, e mesmo assim eles ignoram tudo isso e vendem o que eles querem. Pra mim isso é só mais uma prova do racismo que o mundo faz com a gente, sim. Atualmente tá na moda ser preto, né? Desde que a pessoa não seja preto, porque a gente vê muitas reproduções de coisas aí por uma galera que, tipo assim, quando é o branco falando, é muito massa, a galera diz, porra, que massa, velho, esse discurso seu aí e tal, antirracista. Agora, quando é o preto falando, é o cara raivoso, é o cara implicante, tá ligado? É o cara que milita demais, Né? Aí vem com aquele descansa militante nas redes sociais. Como se militar fosse você postar em redes sociais, né? Mas isso que você falou, eu acho até que é bom assim, a gente falar nisso, porque é uma estratégia antiga, né? Racista, embranquecer a luta de um símbolo, de uma pessoa que representou muito para a população negra, e você pega a figura do Martin Luther King, que ele tem muita representatividade, muita história, muita coisa, muita mensagem que ainda hoje pode e deve ser exemplo, e transformam ele numa figura, entre aspas, embranquecida, tirando dele o real sentido, né? Tanto que muitos republicanos nos Estados Unidos tentam trazer o Martin Luther King como se ele fosse um negro moderado, um homem mais equilibrado, diferente dos tais movimentos negros. Né? Isso, exatamente. Ele é um pastor, era um homem evangélico, um homem da paz. Então ele não concorda com manifestações um pouco mais brutas, quando não é nada disso. Mas na verdade isso é uma estratégia racista. Você pegar elemento que faz parte da cultura negra, da luta do povo negro, e você tentar distorcer a imagem e a mensagem que ele trouxe. Ou os filmes de Jordan Peele, né, que vão dizer que filme lindo, você tem que ver. Cara, filme lindo, sofrimento do povo preto, pera lá. Então segue essa mesma lógica, né?
Eu que sou aqui do Capão, né, sou aqui da Vila Fundão, né, enfim, já conheço Racionais. A gente é alfabetizado antes, né, em Racionais do que necessariamente no ambiente escolar. E enquanto professora, a gente trabalha muito mais questões do nosso dia a dia, da nossa rotina, da nossa quebrada, e fazem muito mais sentido do que necessariamente só pegar um livro, falar, abre na página tal, ler, entender, responder e pera lá, né? Que tipo de conhecimento que essas crianças, que esses adolescentes, que esses jovens e adultos têm, que eu vou, enquanto educadora, assim, colocar de lado ou minimizar. Na verdade, eu sempre procuro trabalhar nessa questão da troca. Eles têm muito a me ensinar, assim como eu. Então a gente vai estar ali conversando na mesma. Então, ao ser alguém que está vinculado à cultura pop, eu também quero trazer tanto a esperança, que é quando a gente se imagina em posição ali de realeza, como é a questão ali do Pantera Negra, e aí em especial quero mencionar o filme, mas também quando a gente vincula os movimentos de direitos civis à cultura pop, aos quadrinhos, como o exemplo do X-Men, que tem justamente esse vínculo, né, essa criação durante os anos 60, e que também os representantes aí, né, Magneto, o professor Xavier, eles também vão ter esse vínculo, né, essa metáfora, essa associação aí a Malcolm X e a Luther King. Então, nesses quadrinhos, independente se vai ser só uma representação ou quando a gente já dá essa referência direta aos movimentos e aquilo que tem acontecido, a gente tira só do contexto de um entretenimento, e que é o que deveria ser, né? Uhum. Eu tenho o costume de dizer que quando eu faço algum tipo de postagem sobre o tema, né, nas minhas redes, em vídeo ou qualquer coisa que seja, que a galera vem reclamar muitas vezes, eu não entendo isso, né? Você fala, tem que ser antirracista, a galera reclama. Eu falo, rapaz, vocês são nerd muitas vezes, vocês são burros, porque como é que o cara cresce, né, na porra de um X-Men? Diz que entendeu e não entendeu porra nenhuma, porque o cara leu ali e não tá ligado em discurso nenhum que tá rolando ali. Pro cara que básico, cresceu... né? É exatamente pro cara que cresceu lendo... X-Men é sobre preconceito. Tipo, você pode não Exatamente. entender as outras camadas que tem, mas é sobre preconceito na sociedade. Você não entender isso, tipo, é como falam, só vê o desenho brigando, não lê o que tá escrito, né? É exatamente. O cara quer ver, o povo fala, né? O cara quer ver as gravuras. Então, quando esses acessos chegavam pra mim, lá na favela de onde eu vim, era muito doido, porque eu me enxergava ali, mesmo que eu não me enxergasse ao mesmo tempo, tá ligado? Porque não chega livro sobre autores negros, não chega quadrinho direcionado pra negros, é tudo uma questão de, tipo assim, quando rolava de alguém ter uma assinatura, e aí a gente começava a se ver na historinha em quadrinho, no X-Men. O Pantera chegou muito tempo depois, muito tempo mesmo, e ainda quando chegava o acesso lá, muitas vezes era em inglês e não dava para entender, não dava para entender absolutamente nada. E aí depois com a internet começamos a baixar as paradas em PDF lá para ver. Agora é foda que tem uma galera que tem um acesso todo aí, consome tudo isso, e hoje é escroto, sacou? Não entende nada. Vê o X-Men, não entende as questões sobre preconceito, vê Star Wars e não entende nada sobre política, tá ligado? Muitos grupos de Star Wars, assim, nas redes sociais, vieram com esse discursinho de, não, mas Star Wars e política não se misturam. Eu queria ver a cara dessas pessoas quando viram lá no Instagram e nas outras redes o apoio, né, ao discurso do John Boyega. Eu só chamo o povo de burro, aí os caras ficam putos. Pois é, foi uma coisa até que a gente discutiu no último episódio, porque tem muito a treta antifascista e antirracista anda de mão dada, né? E essa questão também dos nerds não reconhecerem as pautas das próprias obras, né, da cultura pop, é muito doido, porque é uma coisa que eu tava até questionando. Eu não sei, deve ter algum termo científico, alguma linha de estudo que analisa isso, mas parece que quando as pessoas consomem esse tipo de discurso, né, esse tipo de questão social mesmo, em doses meio que, sabe, palatáveis, sabe, tipo remédio homeopático, sabe? Parece que não faz efeito na pessoa, parece que ela não consegue conectar aquela ficção com a realidade, sabe? Eu não consigo realmente entender como é que rola esse distanciamento, como que é tão difícil de enxergar essa relação, né, entre a ficção e a realidade.
Aí também tem aquela linha de animações, que eu acredito que entra aqui já um pouco nisso também, que, tipo, exemplos de aquele Um Espião Animal, Princesa e o Sapo, uma representatividade de um personagem negro. Eu vi bastante coisa, eu li bastante coisa sobre isso também. Boa parte do filme, o personagem passa numa forma de animal, né? Tipo, é bizarro isso. Porque animaliza, né? Aquela questão meio que o Tarzan. Então, o gibizinho do Tarzan, principalmente aí os antigos, era aquela coisa meio homem macaco selvagem, no meio ali de toda a floresta. Então, e muitas vezes, a figura do negro, ela é animalizada, e isso, assim, não é de hoje. E até, assim, legal tocar no Tarzan, que eu fiz um texto recentemente e até postei parte dele no Twitter falando sobre isso, e na minha pesquisa também eu falo um pouco sobre isso. O Tarzan, ele é um grande exemplo como a cultura pop, quando ela trabalha contra a luta antirracista, ela é muito eficiente também, porque você pega um homem branco, você coloca no meio das terras africanas e coloca esse homem branco como salvador em terras africanas. Isso aí é muito doido, né? Porque tiveram várias obras assim, né? O branco que aparece como Sim. salvador de tudo. É o branco Fantasma médico. também. É o branco que aparece como médico para salvar da peste. É o branco que aparece como o ativista que vai salvar todo mundo, que as pessoas vão confiar e tal. Aí quando chega a Jordan Peele, que bota um bocado de preto, matando mesmo de branco, a galera não gosta. Esse é o ponto para mim. Quando os pretos são representados dessa forma, pode ver que o criador, o escritor, é branco, sabe? E o problema é esse, quando falta representatividade na criação também, a visão do negro sempre vai ficar errada. Então, não é só colocar como protagonista, também como criador. E pode ver quando é preto, como falou o Jordan Peele, Spike Lee, todos os outros, ou outras, vai ver que muda totalmente a visão e há uma normatização de como o negro é na sociedade. Então, é um problema muito racista de todas as estruturas da sociedade que leva para o entretenimento que vira racista também no sua essência. Ah, meu filho, o povo quase come meu fígado quando eu falei sobre Green Book, que eu fiquei puto, como eles retrataram várias paradas ali, e por mais que estejamos no século XXI, e por mais que muitas pessoas conheçam a história do pianista e tudo mais, eles colocam de uma maneira que eu também não acho sutil a figura de Viggo Mortensen como o cara que salva o preto, tá ligado? Mais uma vez. Por mais que o filme traga toda outra discussão e tal. Exatamente, né? É o cara que tá ali pra salvar o cara em qualquer situação de perigo que ele se encontre. E o filme ganha o Oscar e dá um sinal claro, né? Tipo, esse é o tipo de histórias que nós, velhos brancos da academia, gostamos e queremos passar para o mundo. Que o branco não é o vilão do mundo, né? Então, é isso que a gente quer mostrar. Que ele tá ali, né? Mesmo que escroto, com a tendência escrota, ele tá ali pronto pra aprender, mesmo que no final não aprenda porra nenhuma. Porque na hora do vamos ver, o cara é racista de qualquer jeito. E aí a gente pode vincular as questões capitalistas também. O Certeza. bonequinho, né? O action figure, o hominho, o do personagem negro ou das mulheres, ele não existe. E se existe, é pouco comprado. Né, o personagem que vai ter ali todo um destaque vai gerar ali toda uma polêmica. Então, peraí, vamos colocar ali uma outra coisa que vai agradar essa maioria. Porque vamos combinar, eu vou dar o próprio exemplo dessas programações e eventos nerds, que, num geral, já custam muito caro, é inacessível geograficamente para a galera da periferia, e quando a gente chega lá, é mais capitalista ainda porque é só loja. E aí, quando a gente vê, por exemplo, o movimento do Perifacom aqui na Quebrada, foi no ano passado, aqui no Capão mesmo, que a gente percebe a valorização do que é nosso, né? Enfim, de todos os artistas, de todas as pessoas participando, de todas as pessoas envolvidas, é algo assim grandioso, mas que a partir do momento que viram potencial na população periférica, estão tentando buscar algumas alternativas e tal. Mas ainda assim, de certa forma, é como se a gente vendesse a alma pro diabo. Isso aí, tudo isso que a gente tá conversando agora, isso pra mim foram os grandes catalisadores pra quando eu decidi qual seria a minha pesquisa, né? Porque eu sou criado em favela, eu tenho 31 anos, desses 31 anos eu morei 25 anos em favela, diferente, né? Porque o meu pai era de um morro, minha mãe era de outro. Então, a gente alternou, sabe? Hora eu morava em um morro, hora eu morava no outro. Às vezes a gente se mudava. Eles se separaram quando eu tinha
13 anos, eu acho. E eu sempre me criei entre esses dois morros. Hoje eu não moro mais no morro, não moro mais com meus pais, só que eu moro entre os dois morros, eu moro na estrada que fica entre os dois. E, então a minha relação com a favela, ela sempre foi muito intrínseca e até hoje. Hoje eu estive no morro. E a minha criação, como qualquer garoto negro de favela, de periferia, a gente sempre teve aquela coisa de criar os nossos próprios meios de subsistir, de se divertir. Então soltar pipa, jogar bola, bola de gude, as nossas brincadeiras de sempre. Só que a gente também a gente não tinha tanto acesso, por exemplo, ao audiovisual, mas a gente tinha televisão, tinha TV aberta e a gente tinha algum acesso a conteúdos que estavam de desenhos animados na SBT, na Globo. E eu sempre gostei muito de desenhos animados, tanto é que a minha fase assim de maior febre foi na TV Manchete, com Cavaleiros do Zodíaco, a onda dos animes. Então, assim, eu sempre gostei muito disso. Eu gostava muito de ler também quadrinhos da Turma da Mônica, por exemplo, bem de super-heróis. Meu pai sempre motivou isso em mim. Meu pai sempre me deu histórias em quadrinhos. Então, eu sempre gostei de ler. Só que não tinha preto, cara. Não tinha. Em animes, você até compreende um pouco melhor, porque é uma outra cultura, é uma outra região, e a gente sabe que, tipo, é uma representação da própria cultura. Mas a gente tinha desenhos animados que passavam todos os dias que eram feitos nos Estados Unidos, sabe? A gente não tinha uma figura representativa forte de um personagem preto. E até nos quadrinhos da Turma da Mônica, o único personagem que eu me lembro negro da minha infância era o Jeremias, que tinha características que relembravam em muito blackface, por exemplo. E com pouquíssima participação, pouquíssima fala, você não sabe quem são os pais. Exatamente, a gente lembra porque a gente se agarra às poucas figuras que a gente conhece. Então, pra mim, assim, eu lembro do Jeremias, eu lembro a empregada doméstica do Tom e Jerry, que não aparece o rosto. Uhum. Eu lembro que quando eu vi Super Choque a primeira vez, minha cabeça explodiu, velho. Que eu nunca tinha visto, tá ligado? Eu nunca tinha visto nada. É a mesma pegada que você tava falando aí, de tipo assim, eu não tive acesso a nada, sacou? Eu vim ler um quadrinho a primeira vez e começar a me interessar por isso na biblioteca da faculdade de minha mãe, que a gente foi criado só por ela, e quando ela começou a faculdade, tinha dias que eu ia com ela, né? E aí ela me largava na biblioteca e eu começava a consumir tudo que eu não tinha acesso, tá ligado? Não tinha em casa. E eu lembro quando eu vi Super Choque a primeira vez na televisão, eu falei, rapaz, como é que pode existir um negócio desse? E eu fiquei maluco e repetia pra caralho, e eu assistia todas as vezes, repetido. E esse apagamento até hoje, né? Porque o Super Choque, por exemplo, ele vem de uma editora que só tinha escritores e desenhistas negros, que é a Milestone Media. Hoje em dia ela faz parte do guarda-chuva da DC. E eles saíram de todos os outros lugares que eles trabalhavam, se juntaram e criaram a editora, por causa disso, com a falta de representatividade. O Pantera Negra existe dos anos 60, mas ele sempre foi meio escondido no geral, né? Tipo, ele realmente começou a ganhar um pouco mais de protagonismo de 2000 pra cá, assim, olhe lá, agora, tipo, tá no auge. Sim. Mas ele ganhou um destaque no Guerra Civil, né? Ali no Casamento com a Aurora, essas coisas. E quem tá ligado sabe que ele ganhou um destaquezinho maior ali, mas é muito nichado ainda, né? Mais HQ depois dos anos 90, é muito nichado, é muito pra fã mais fixo. Mas mesmo assim é pouco, né? É muito apagado. O Lanterna Verde também, que é... Deixa eu tentar lembrar o nome dele. Que também é negro. Esse sempre é meio apagado. Sempre apagado. Ou então, os negros sempre são... Eles têm um teto, né? Para chegar em tudo quanto é lugar, né? Em tudo quanto é mídia. Tipo, você pode ter o personagem negro, tá ali representado, ele é bom, ele é forte pra caramba, mas ele nunca vai ser o líder. É tipo a Ororo, é tipo a Tempestade. Ela sempre ela pode ser a mais forte de todos, a mais inteligente, mas ela não é a líder total da equipe. Ou quando ela vira líder da equipe, aí são duas equipes divididas, a azul e a amarela. Aí ela é líder de uma. Mas nunca, tipo, ela é a líder, a sucessora, sabe? Sempre vai ter um homem branco lá para cuidar, ou então o homem branco baixinho lá, mais velho, que vai ser o cara que não queria, mas aceita, né, a jornada do herói para virar o principal.
A gente sempre tem que aceitar isso e por falta de representatividade a gente sempre pega a qualquer migalha que chega pra gente, né? Então a gente pega o Jeremias, que aparecia pouco, a Aurora, a personagem de a Diana do Caverna do Dragão, tipo, quanto que ela representou pra um monte de menina preta, sabe? E ela não era a principal, sabe? Por quê? O principal tem que ser o homem branco, como sempre, ele era o líder da equipe, é sempre o homem branco, porque os escritores brancos não aguentam dar esse papel de protagonismo para o negro, e também até por não saber, né? Como a única mulher do grupo a comentar aí o nosso podcast hoje, eu quero mencionar ainda toda essa questão de que, mesmo assim, a gente nomeando esses poucos, quando a gente menciona as mulheres negras ou as crianças negras, ainda é bem uma minoria. E é a galera mais vulnerável. Então vai ser o par romântico, vai ser a pessoa que vai ser assexuada, né? A gente pode até colocar algumas personagens aí, acrescentar, é a mulher que é gorda, é o tom de piada, tipo filmes de Ed Murphy. Vai ser ali aquela mãe sofrida, aquela mulher sofrida, a grande história de vida, ou a que precisa ser salva. Então, até mesmo para vocês já existe uma narrativa complicada, mas para nós, enquanto mulheres, quando se pergunta, quando que você, né, se viu enquanto negra, se viu enquanto nerd e negra, se viu representada, cara, isso é muito mais do que recente. Né? Então, hoje, perceber que as crianças da escola que eu trabalho, ou enfim, da quebrada aqui que eu moro, se veem no Homem-Aranha porque assistiram o Homem-Aranha no Aranhaverso no Sesc Campo Limpo de graça, junto com a escola, ou porque assistiram lá na escola mesmo, ali no pátio, deram um jeito ali para assistir, ou porque alguma professora fez ali algum tipo de projeto sobre identidade, representatividade, e aí sim eles tiverem esse acesso, é aí que a gente reforça o lado positivo e tudo aquilo de bom que tem em se imaginar em todo esse mundo de fantasia, porque a nossa vida é muito concreta e desde muito cedo, né? Quando a gente menciona experiências familiares, a gente vai ver todo esse rolê pesadíssimo das mulheres das nossas famílias e das crianças que também desde cedo, e aí a gente envolvido na nossa infância, nessa dureza de vida, nessa vida tão sólida e cristalizada ali nas coisas que eu preciso fazer, naquilo que eu preciso ter, né? No caso ali, o pão de cada dia, né? As coisas práticas. E não tem um tempo, assim, para sonhar, para imaginar. Então, quando, por exemplo, na HQ do Jeremias, ele menciona o sonho dele, né? E todo aquele lance de astronauta e tal, e na sala de aula é motivo de chacota, e na escola tem ali a questão do bullying. É aí que, assim, dói na gente, enquanto negro, ler um tipo de material desse. Mas uma pessoa branca, ela não vai ler com os mesmos olhos, né? Vai interpretar da mesma maneira, como experiência de vida. Em uma tirinha ali, que tinha ele sentado sozinho, né, no banco do ônibus, aquilo ali me emocionou demais. Porque quantas vezes, enquanto mulher negra, eu tava ali num ônibus, tinha, né, o espaço ali ao meu lado, mas alguém preferiu estar em pé. Né, ou dos meus alunos mesmo, adolescentes aqui, né, pelos becos e vielas, né, que sempre me mencionam as situações das pessoas puxando a bolsa, né, ali e tal, com todo aquele cuidado, mas que eles sabem que, infelizmente, é retrato do racismo. Então, o pouco que a gente tem, a gente se agarra para tentar, pelo menos, ter uma leve esperança, um vislumbre de um mundo fantasioso, um mundo em que a gente vai estar ali vencendo esses inimigos, esses vilões, que vai estar ali numa posição de destaque, de super-heróis. Teve uma ocasião que eu fiz um projeto com os alunos justamente falando disso. E a maioria deles se via como um super-herói aqui da própria quebrada, resolvendo problemas das famílias, né, do bairro, né, enfim, de toda a estrutura do que a gente vive, que seriam situações que uma política pública de qualidade faria. Não seria um super-herói, sabe? Se eu tivesse um superpoder, eu saberia... eu passaria de ano. Olha só, sabe? É uma coisa assim que a gente sente e chora enquanto educador. Tem outra coisa também, eu concordo totalmente que as mulheres são menos representadas ainda, e quando são sempre uma visão muito limpa da visão branca, né? É sempre com o cabelo mais alisado,
É sempre, tipo, uma versão que eles aceitam mais da mulher negra, né? Não sei se vocês chegaram a assistir / ler aquele O Ódio Que Você Semeia, da Angie Thomas. Ele tá na minha lista pra assistir há um tempão, eu ainda não vi. Eu tô evitando mesmo. Quando a gente menciona assim que eu prefiro não ver ou deixa quieto, é que nem quando as pessoas indicam pra gente, população negra, olhos que condenam. É um sofrimento muito grande pra gente se imaginar ali nessa situação e vivenciar ali, né, como se estivesse ao vivo, vendo familiares nossos, vendo alunos nossos, né, gente da nossa família mesmo, com todas essas circunstâncias. Então eu acredito que tem alguns conteúdos ali de sofrimento do povo negro que é muito mais para pessoa branca, para pessoa que vai ter outros privilégios assistir e, enfim, fazer ali essa mudança dentro da sua esfera de influência do que pra gente, porque vai ser um gatilho enorme para diversos transtornos que a gente já tem causados pelo racismo. Por isso eu realmente valorizo muito a terapia que seja também vinculada à questão de... a terapia que seja racializada, né? Então as pessoas negras que sejam também atendidas por pessoas, né, e profissionais da saúde que também entendam, pra gente não chegar ali naquele espaço, enfim, contar das nossas dores e ouvir de um profissional de saúde mental de que aquilo não, imagina, é só uma frescura, não, deve ser alguma outra coisa, né? Então, mesmo na busca profissional ali, quem sabe até mesmo em questões ali de advogados ou juízes, pessoas ali que vão recorrer às nossas questões, eles vão entender de uma outra forma. A vivência traz isso, né? A gente, com o tempo, chega uma hora que a gente já entende tão bem que não precisa ver esses conteúdos para saber ou pegar a mensagem dele. A gente sabe a história por cima, talvez não sabe os detalhes, mas, tipo... E a vida real é até pior, né? Tipo, mesmo que ele representa uma vida real americana, a vida real brasileira é até pior, tipo... eu vi o Roger Machado falando que existe um George Floyd por semana no Brasil e ele tá certo nisso. E o George Floyd, a maioria das vezes, são crianças, que é pior ainda. Então, tipo, a gente começa até a ficar meio inerte de tanta história, tanta história repetida, assim, sabe? Tanta amargura que entra no nosso coração que, tipo, na hora que a gente quer se divertir ou quer se entreter ou aprender via outros conteúdos, né, de audiovisual, a gente foge um pouco desses conteúdos mais fortes, porque a gente já sabe da história, então é melhor ver uma coisa que tenha uma alegoria ali, como os filmes de Jordan Peele, para poder, além de passar a mensagem, tem uma coisa que além, sabe, de outras camadas que a gente consiga sair um pouco mais leve no fim e não ficar com o resto da semana destruído mais uma vez. Entra às vezes também naquele papo que a gente voltou lá no início, né? Que rola um pouco desse lance do fetiche da violência, né? Eu tava vendo numa loja online, pessoal vendendo camiseta com a cena do policial em cima do George Floyd, tá ligado? Eu acho que quando a violência ela é generalizada como é aqui no Brasil, aqui nós somos campeões em homicídio, né? No mundo. E essa violência generalizada, muitas vezes ela causa às vezes uma anestesia, mas para nós, população negra, que nós convivemos com isso, com esse perigo, com esse alerta de violência, aquela coisa de andar com documento na carteira porque você não sabe se vai conseguir voltar para casa, as cenas de violência, assistir conteúdo que fale sobre esse tipo de coisa, muitas vezes não agrega conteúdo, mas é um grande catalisador de raiva. Porque a gente vê essas coisas tanto se repetindo, por exemplo, o caso recente do João Pedro, né, que a gente começou falando, toda vez que acontece um caso como esse, semelhante, pra mim ali é um flash de várias coisas que eu já vi acontecer nas comunidades que eu morei, pessoas próximas. Então, só que quem tá de fora, quem não convive com isso, e tem o mínimo, né, menos que o mínimo de empatia, a pessoa acaba fazendo disso como se fosse um objeto realmente de entretenimento. A gente acaba vendo esse tipo de coisa, challenge da cena do George Floyd, camisa, eu vi capa de celular hoje com a imagem do George Floyd, então assim, é tudo muito bizarro, mas ao mesmo tempo é historicamente explicável, o que torna ainda mais difícil meu papel como homem negro e como historiador, porque eu acabo analisando essas duas coisas por esses dois vieses e é bem difícil. Eu acho que esse capitalizar, ele é bem complexo, mas invisibilizar a luta negra, a luta antirracista, né, diante de todas essas questões de antifascismo,
principalmente, né, na ocasião lá, terça-feira negra, então vamos colocar preto ali, e vamos colocar a hashtag do Vidas Negras Importam. E, infelizmente, isso atrapalhava quem estava usando a hashtag para dar informações preciosas sobre o próprio movimento, a manifestação, e não só na questão, né, das vendas, mas quando a gente fala das redes sociais, né, se é tudo por um like, então você vê ali pessoas que, enfim, vão ter um outro tipo de atitude durante o seu dia a dia, ou o seu tratamento com as pessoas pretas. Naquele dia, naquela ocasião, ela se tornou antirracista. E muita gente confundiu, né, essa ocasião, essa luta, para ser o dia de publicar outras coisas. Então, eu sou ali antimachismo, eu sou ali antifascismo. Então, pera lá, não é um guarda-chuvinha que vai abarcar tudo e acabou. O antifascismo ele vai ter características e, entre elas, sim, o antirracismo. Mas será que a gente, enquanto antirracista, enquanto população negra, com esse alvo enorme nas nossas costas, é a gente que tem que ser cobrado de estar nas ruas, nas manifestações? Né? Qual é o papel, ou como que acontece, então, esse tipo de manifestação pública, né? Como que acontece na prática com pessoas negras e com pessoas brancas, com pessoas pobres e com pessoas que vão ter outros privilégios, não só os financeiros, umas portas abertas? Como será que deveriam se portar as pessoas que vão ter esses acessos diante dessas situações, e que são pessoas privilegiadas e brancas? Então só vai chamar em uma ocasião para falar de uma situação, né, que nem foi numa questão lá da Globo News, se eu não me engano, né, de aí precisarem chamar com urgência, reunir a equipe de jornalismo preta para falar sobre sofrimento. E não é bem isso, né? Quando a Maju mencionou isso, né? A gente não está aqui só para falar de sofrimento ou só para falar ali, né, quando morre um dos nossos, mas a gente também vai ter ali muitas outras especializações, conteúdo, características. Então vale aí pensarmos, né, e todas as pessoas que também vão nos ouvir, em como, dentro das nossas influências, das nossas bolhas, a gente pode ali providenciar, né, que as pessoas pretas possam falar. Eu acho que não é só o dar vez e voz, porque isso não, acho que nem existe, né? A vez e a voz a pessoa já tem. É ampliar essa voz e esse discurso dessas pessoas que por muito tempo foram e ainda são invisibilizadas. Outra coisa ligando a isso que você está falando, e você começou até citando, não apagar a luta antirracista e contra o racismo com outras pautas. E acontece muito, as pessoas começam a colocar um monte de coisa na frente, e aí, de novo, tipo, toda a luta que é dos pretos contra o racismo é apagada porque viram outra coisa ou desvirtuado, sabe? Então, se você é branco e tá ouvindo a gente, pensa duas vezes antes de querer botar sua pauta na frente da luta antirracista, porque você tá sendo racista se você fazer isso. Calma aí, tava esperando o barulhinho passar aqui. Então, pegando isso que vocês comentaram, é justamente um resumo, né? Um resumo belo do que aconteceu nos últimos dias, né? A gente viu diversas figuras aí do entretenimento. Isso vale pro mundo inteiro, mas vamos focar aqui no cenário Brasil, digamos assim. A gente viu diversos atores, atrizes, influencers e tudo mais, uma galera recomendando muita gente que, putz, eles nunca citaram, tá ligado? Na carreira deles como influencer, sabe? Tipo, do nada. É o que a Ju falou. E teve gente, inclusive, que fez isso e aí foram atrás, a pessoa nem seguia essa galera. O que é pior ainda, sabe? Nossa, isso aconteceu muito. Ou tem só uma dica, né? A pessoa descobriu Djamila, leu o livro da Djamila, tipo, tudo que ela vai falar quer falar antirracismo, só cita Djamila. Aí você fala, tá, mas você leu Angela Davis? Nem sabe quem é, sabe? Não sabe, tipo, e daí? Aí, tipo, o cara não tem profundidade, sabe? Só quer, toca uma nota só sempre, achando que aquilo tá beleza pra ele e fica bonito na fita ali. Que a gente fica se indicando entre os nossos e novamente formando as nossas redes de apoio. O que eu valorizo muito. Não deveria ser só ali entre a gente, né? Deveria se expandir. Mas, enfim, se é o que a gente tem para fortalecer, é onde a gente vai. Então, quando tem muita gente aí que fala essas questões de black money e tudo mais, então, a nossa grana, enfim, todos os nossos conhecimentos, né, os nossos empreendimentos e outras situações, elas precisam também estar circulando ali entre os nossos, né? Porque a gente já está
cedendo dinheiro e força de trabalho ali para algumas pessoas que, enfim, não vão valer muito a pena, né, no sentido da força para o nosso povo. Tava observando muito, né, nesses últimos dias, vocês devem ter percebido que rolou um certo debate, uma comparação das atuações dos movimentos negros no Brasil e os movimentos negros norte-americanos, né, em relação às coisas que aconteceram recentemente. E foi tema de um grande debate, né, porque muito se cobrava atuação mais ríspida, ou mais dura, ou mais forte, né, dos movimentos negros brasileiros, e pouco se falava sobre as diferenças e sobre os contextos diferentes que cada um desses movimentos estão inseridos. E eu até escrevi, né, falando um pouco sobre isso, porque são dois lugares que têm histórico racista, tem um histórico mesmo de uma sociedade que tenta nos separar e nos apagar quanto negros, mas ao mesmo tempo são sociedades que formaram esses pensamentos de forma bem diferente. Por exemplo, eu tinha até comentado que esse caso, né, do George Floyd e as repercussões e as consequências, né, com esses grandes protestos de forma bem visualmente chocante, eles têm uma semelhança muito grande com o caso do Rodney King, que aconteceu em 1992. Ele foi um homem que foi parado pela polícia, ele estava dirigindo, e ele foi espancado por 4 ou 5 policiais, eu não lembro agora, isso foi no ano anterior, em 91. E todo esse ato filmado, e foi parar em rede nacional, né? E pouco tempo também, não lembro agora se foi antes ou depois do que aconteceu com o Rodney King, teve o caso de uma menina chamada Latasha Herlings. Ela tinha 16 anos e ela foi numa loja de conveniência, comprar alguma coisa, e no momento que ela vai tirar o dinheiro do bolso para pagar, a dona da loja entende que ela vai roubar, que ela vai atirar, que ela vai assaltar, ou sei lá o quê. Ela saca uma arma primeiro e ela dá um tiro no rosto da menina, e a garota morre. Menina de 16 anos. Teve o caso do Rodney King, né, que os 4 policiais no julgamento no ano seguinte, que foi para um júri de 12 pessoas, dessas 12 pessoas, 10 eram brancas, todos os policiais foram absolvidos. E a gente já teve um histórico já de injustiça policial, de casos de impunidade em relação à violência que a população negra sofria. Isso foi um estopim no caso do Rodney King, dessa menina, que causaram os tumultos de Los Angeles, que foram uns 3 dias, mais ou menos, botaram fogo literalmente na cidade, de forma até semelhante com o que a gente está vendo agora. E é muito complicado a gente querer trazer e pedir para que haja essa reação, uma reação parecida aqui no Brasil, num contexto muito diferente. Eu até lembrei que esse caso hoje do George Floyd, a população norte-americana, ela tem um histórico, ela tem uma memória histórica de uma vez que eles agiram de forma muito forte, muito contundente, e isso causou uma reação, porque o caso voltou novamente a ser julgado, e teve um ou outro que foi responsabilizado, um outro que foi preso. Não era exatamente o que deveria acontecer, a gente sabe que a mudança deve ser estrutural, e não é isso que acontece. Mas há uma memória histórica na população norte-americana. E a memória histórica que há aqui na nossa população periférica no Brasil é de que, se a população negra descer para botar fogo num ônibus, no dia seguinte a polícia sobe e faz operação onde não existe Estado. E exatamente nesse lugar onde não há Estado, existem operações onde a polícia ela pode entrar e dar 70 tiros dentro da casa de uma pessoa onde há uma criança de 14 anos, morre, e a gente não sabe nem o nome das pessoas que fizeram isso. É muito difícil, é muito complicado a gente fazer esse tipo de comparação, tentando dizer quem atua melhor, quem atua pior, porque os movimentos negros no Brasil resistem muito. E nós, não só os movimentos negros, mas a população negra resiste muito. A gente trabalha com dificuldades que são muito diferentes das dificuldades que a população norte-americana sofre. Então, precisamos valorizar, considerar e pensar as nossas estratégias, mas nunca desconsiderar as atuações dos movimentos negros brasileiros. A maior luta de sobrevivência do preto no Brasil é viver. Se estar vivo é a maior luta de sobrevivência que tem. E esses brancos que ficam
falando mais para quem tá ouvindo entender ou se tá fazendo isso parar de fazer ou dar toque em quem faz, né? Se o branco tá pedindo para os pretos fazerem protesto como nos Estados Unidos, tá errado. Você acha que tá ajudando, você tá atrapalhando. Quem tem que fazer protesto é você. Você que tem que abrir mão dos privilégios e tentar lutar contra o sistema que vocês criaram. Tipo, a gente já luta aqui todo dia, um preto professor é lutar contra o sistema, um preto publicitário em uma grande agência ou numa grande empresa é lutar contra o sistema, um preto médico é lutar contra o sistema, sabe? Tipo, quem tá com privilégio, quem pode e que precisa lutar contra isso são os brancos. A gente já luta na nossa vida, na nossa sobrevivência. Não, e pegando isso que vocês falaram, né? O que o Rafael falou, que o João, que o Diego também comentaram. Essa galera, se você for pegar a maioria deles que cobram essa atitude, né? Mais ativa, teoricamente, né? Como se tivesse que ir pra cima, é a mesma galera que tava falando que o Babu era um monstro, tá ligado? Há 2 meses atrás, que é o mesmo pessoal que na maioria das vezes nem segue nenhum influenciador negro. Literalmente é quem falou do Babu, né? Tipo, a dita Furacão, que também participou do BBB, falou tanto dele lá dentro e ficou na terça-feira postando lá, falando que vidas negras importam. Tipo, é o típico branco brasileiro. Dentro dessa questão, né, do morro e da ação policial e de toda essa guerra ao tráfico e tudo mais, enquanto essas crianças, né, se veem brincando de polícia e ladrão e veem, né, nessa representação dos filmes do vilão, do mocinho e tal, acho que na cabeça deles, né, fica complicado ver o policial como o herói, porque olha a atitude dele, ou ver, né, como a sociedade diz, né, ali o traficante como o grande bandido, porque pera lá, foi ele quem fez a festa Dia das Crianças. Ele quem deu ali a cesta básica, tá alimentando, tá ali promovendo a tranquilidade na rua, no beco, na viela, né? Ali onde essa criança vive. Então ali, o que vai fornecer pelo menos o dinheiro para sobrevivência, né? Quem que vai ser visto, né, nesses dois lados, né? A gente tem esse costume de pensar tudo de uma maneira muito dicotômica, né? É só esse ou esse. É só a esquerda ou a direita. E aí, quando a gente percebe que tem muito mais pelo meio, né? Mas que para essas crianças, né? Enfim, para as nossas crianças, para esse futuro do Brasil, a gente precisa mostrar que não são só esses dois lados, né? E a gente precisa pensar nessas possibilidades. Eu acho muito interessante quando no Homem-Aranha, no Aranhaverso, se menciona na questão justamente familiar. Os caminhos do pai, os caminhos do tio, qual vai ser o caminho dele também, como que ele se vê ali nesse futuro. Então, na cultura pop, quando a gente percebe ali que vai ser um personagem, né, que é uma criança, a gente precisa justamente pensar nos nossos, o que a gente está imaginando, né, de futuro. Quando a gente menciona, né, o afrofuturismo, né, o negro no futuro, o que a gente imagina é que a gente vai estar vivo. Olha só, a gente estar vivo no futuro já é uma grande utopia. É foda pensar dessa maneira. Então, né, aproveitando aí que você já puxou, né, do afrofuturismo, essa questão ela é até desenvolvida um pouco no Pantera Negra, né? A gente vai só citar, porque tem toda a questão da tecnologia, né, que se desenvolveu de acordo com um país que não foi colonizado, né, que não foi levado à democracia, digamos assim, por um outro império por aí. E já no Pantera Negra a gente vê esses vestígios, né, de uma sociedade que cresceu, que desenvolveu a partir dos seus recursos naturais ali, sem nenhuma influência externa, e acredito que para um grande público, isso acho que foi um primeiro contato, né, com esse tipo de ideia. Sim, um primeiro contato e um incômodo também, né, porque o que eu vi de gente falando que, tipo assim, aquilo ali que Pantera Negra retratou não foi nada demais, meu Deus do céu, dá uma vontade de bater em todo mundo. Tão, assim, simbólico a gente pensar que a existência, só aquela imagem visual, assim, de Wakanda em si, de cima, só aquilo, só você olhar aquela potência, aquele povo, aquilo já é uma mensagem tão grande, anticolonialismo, sabe, que não precisa nem de texto, e não conseguem perceber isso, sabe? É isso, os caras não conseguem ver quando o branco chega lá, tá ligado, que vai tentar, aquele bagulho de Cabral chegando aqui no Brasil, né, ver o que já tinha gente aqui, antes dele chegar, enfim.
E aí a galera não via, né, isso no filme do Pantera, de que, tipo, o branco chegava lá e via o bagulho, uns bagulho que ele nunca tinha visto na vida dele, avançado, e ele se perguntando, oxe, como assim isso, gente? Eu nunca vi isso. E o branco assiste e não entende essa porra. Pois é, e uma coisa que vale ressaltar também é a tecnologia e os avanços de Wakanda são compartilhados entre todo o povo, né? Todo o povo desfruta desse Sim. avanço e desse desenvolvimento, diferentemente do povo norte-americano, né? E digamos assim, do resto dos países ali próximos, que tem esses recursos concentrados todo, por exemplo, no Stark. Os recursos são dele, sabe? Não são ali da nação, não são do povo, não tem essa questão. Tem um ponto a mais que em Pantera mostra isso, tipo, são grupos diferentes que formam a nação e eles se entendem e respeitam, né? Aqui a gente não consegue respeitar a pessoa nem porque ela tem a cor da pele diferente. No final, quando o T'Challa tem aquele discurso, né? Construir pontes e não muros, é uma alfinetada e tanto no governo e todas as questões ali, né? Eu não sei se vocês tiveram a experiência de assistir Pantera Negra em mais de um espaço, ou se assistiram nesses espaços diferentes, vocês vão lembrar aí quando eu fizer essa identificação. Eu cheguei a assistir com uma sala completamente repleta de pessoas do movimento negro, de diferentes idades. Levaram um pessoal de abrigo, também tinha o pessoal com uma idade ali mais avançada, gente que pode nunca ter ouvido falar de quadrinhos, ou que o Pantera Negra era da Marvel, ou o que ele tem a ver com toda a batalha do Thanos e todo esse multiverso, enfim. Mas que todas as pessoas se emocionaram da mesma maneira. E ocuparam um cinema num shopping elitizado aqui em São Paulo, se viram ali nessa posição de destaque de um grande evento que era feito para nós, né, e feito por nós. E quando a gente também vai, né, no cinema, num cinema de bairro, né, um cinema mais povão, cara, é delicioso assistir. Enquanto isso, numa outra ocasião que eu tinha ido num cinema elitizado, com, né, gente ali mais privilegiada assistindo, um ou outro penteado, uma outra pintura corporal já era motivo de riso. Como vocês mencionaram, é muito raso, deveria ter Pantera Humana, e aí você sai morrendo de raiva, mais que, né, já deveria, é muito complexo. A gente existem conteúdos que é muito mais significativo a gente assistir com os nossos e valorizando os nossos do que necessariamente, que para eles vai ser só um entretenimento qualquer. É uma história rasa, é uma jornada do herói rasa. E pra gente aquilo é o primeiro momento que pessoas de mais de 60 anos estão se vendo representadas ali, que mulheres estão se vendo representadas ali positivamente, em posições de poder e destaque como elas realmente são, né? Desse mesmo sentido, né? Das tribos, dos grupos, das características, de cada detalhe, de cada situação que é mencionada ali, das relações familiares, das relações entre as pessoas desse mesmo povo. E é isso que é futuro. Vem esse símbolo a Dinkra, acho que, se eu não me engano é assim que menciona, que é o Sankofa, que é aquela galinha que vira pessoas para trás e tem um ovo. Então ela está caminhando para frente, ela tem um futuro pela frente, mas ainda assim ela não esquece de onde veio. E eu acredito muito nesses símbolos, e nesse símbolo em especial, que é a origem, né, de uma das obras afrofuturistas da escritora Lu Ain Zayla, e que vai trazer alguns desses contos, algumas dessas histórias. E eu tenho feito um projeto muito legal na escola com essas histórias para justamente dar esperança para os nossos, porque a gente não se vê com uma expectativa de vida muito grande, porque a gente sabe do que está rolando. E aí, quando a gente se imagina mais velho, se imagina ali numa posição legal, se imagina com um futuro e planos pela frente, nossa, isso assim é grandioso. Acho que é para isso que os meus diplomas valem. Muito mais do que só ali para dar carteirada nos outros. Ô, Ju, perguntando, essa sessão que você falou que você foi no Shopping Chique em São Paulo, qual que era o shopping? Você lembra o nome? Eldorado. Eu tava nesse dia, Eldorado. eu tava cobrindo esse evento. Arrasou. Eu tava lá, eu lembro. Nossa, foi assim muito especial. E eu lembro, nossa, e o que você comentou, eu lembro muito daquele dia, porque é justamente o que você falou. O cinema era só olhares, cara. Era o cinema todo perplexo, com literal significado da palavra, porque tinham, sei lá, mais de 30 pessoas negras juntas, sabe? A minha sessão, a galera vibrava, tá ligado?
Porque aqui tem muita concentração de preto, o movimento preto é muito forte. Apesar de que o cinema é uma parada que não é acesso de muita gente, mas na pré-estreia que eu fui, a galera levou gente da comunidade aqui, levou, enfim. E a sessão era a gente vibrando e os brancos sem entender nada, tá ligado? A galera vibrava, a galera gritava, e os brancos assim, oxente, gente, por que isso e tal? Aí no final eu até expliquei para algumas pessoas, né, o que é que elas tinham acabado de ver ali, de entender, porque elas não tinham entendido porra nenhuma quando acabou o filme. Aí eu falei, é assim que vocês se sentem em todos os filmes. Podia se sentir, porque todos os filmes têm vocês. Eu acho que não, porque eles nunca esperaram tanto pra ser representado, e teve um filme feito de... Tipo, é o primeiro, né, que teve um negro como protagonista, e foi, tipo, pra mim, um dos melhores, e pra mim, pelo que ele representa, eu considerei até o melhor filme de herói. Por tudo que vocês estão falando aí, pra mim é isso. Mas eu acho que não é igual, eles não conseguem entender, porque eles nunca esperaram, sabe? Eles tiveram tantas versões ruins aí, eles nunca esperaram tanto. Representatividade é uma palavra que só fica na cabeça de quem não se sente representado. Quem se viveu representado a vida inteira nunca nem pensou nisso. Acho que as pessoas só começaram a ouvir representatividade quando a gente começou a falar sobre ela. É isso, e a galera que diz que é bobagem, né? Exatamente. E, assim, eu sempre quando eu penso no Pantera Negra, no filme, eu só tenho uma coisa que eu não gosto, de tudo. A única coisa que eu não gosto no Pantera Negra é o CG na última luta. É a única coisa que eu não gosto, que eu acho que ali saiu um pouco do ponto. Mas eu sempre falo que o Pantera Negra, a gente pode discutir essa questão dele ser o melhor filme ou não. Mas pra mim, de fato, não existe um filme do gênero que seja mais importante do que ele. Nenhum. Pra mim, ele é o filme mais importante do que todos os outros filmes do gênero. Por exemplo, a gente teve A Mulher Maravilha, que foi um filme de uma representatividade feminina muito forte. As mulheres gostaram muito do filme. Mas quando eu paro pra pensar no Pantera Negra, eu falo, cara, em que o Pantera Negra ficou devendo pra Mulher Maravilha em questão de representatividade feminina? Como as mulheres estão bem representadas no Pantera Negra? A Juliana ela pode até falar melhor do que eu sobre isso. Eu não sei como ela se sente em relação a isso, o que ela pensa. Mas eu vi as mulheres negras em Pantera Negra sendo tratadas de uma forma tão respeitosa, sabe? Com força, Tem uma cena específica que... Quando tá gente, esqueci agora, o Garra Sônica, né? Que ele tá todo cheio de abuso, falando e tal. E quando uma das mulheres vai tentar falar, e ele meio que pede pro T'Challa mandar recado. E ela, não, essa mulher aqui fala por ela, sabe? Tipo, é uma cena tão forte, tão legal e tão simples, que eu fico pensando assim, cara, esse filme, ele... socialmente falando, não consigo ver o que ele fica devendo a outros, sabe? Então, pra mim, ele é o filme mais importante. Eu não sei o que a Juliana pensa. Uma outra cena, assim, que movimenta bem ali, movimentou bem o cinema e movimenta bem ali a nossa mente enquanto mulher negra, é quando a Okoye tem toda aquela cena lá com o companheiro dela, enquanto tem toda aquela batalha e tudo mais, e quando fica ela de frente a ele, enfim, né? E ela realmente aponta ali a lança e pelo rei e pelo reino, né, por Wakanda, sem nem pestanejar. E ali é o poder da mulher preta. Ali não tem a mulher preta guerreira porque ela tá sustentando os filhos, como a gente ouve a narrativa da mulher guerreira, né, no nosso cotidiano. Nossa, ela é guerreira, tal, faz tudo isso. Poxa, a gente é guerreira, mas a gente tá cansada. Onde existe essa mulher guerreira, existiram homens. Então, por isso que é tão forte, é tão poderoso a gente se vê representada ali nesse poder, nessa autonomia, né, e até mesmo, né, diante ali de uma relação igualitária, mas que a gente também vai pensar, né, nos nossos, né, como grupo, como tribo, como cultura, como nação, né, e não necessariamente só ali numa relação afetiva, porque realmente existe uma diferença muito grande numa relação que vai ser afrocentrada do que numa relação, e que mesmo nas relações afrocentradas a gente percebe ali o molde branco, né? O molde de toda cultura que a gente se insere, que vai ter características, né, do povo branco, e quando a gente percebe algumas situações que a gente põe ali todas as ideias, as tradições de África no centro, e se relaciona com uma outra pessoa que vai ter essas ideias,
e também essas tradições como meta, é muito diferente, porque realmente você vai querer estar na luta junto com essa pessoa. Sim. E sobre as mulheres, eu acho que filme de herói tem certeza que nenhuma teve representatividade tão ampla de mulheres, e eu acho que, em geral, são poucos que chegam perto, porque todas as mulheres são muito fortes, de formas diferentes, e fortes como personagem, eu falo. Cada uma traz Nakia, a Okoye, a rainha, todo mundo traz de uma forma bem diferente uma da outra, mas todo mundo tem seu papel, sua importância e representa vários tipos de mulheres que a gente tem, né? Principalmente as mulheres negras. Até a figura do cientista, né, cara, que a gente... Você vai pro X-Men, o Fera é aquele cara, o cientista, o Homem-Aranha é o cientista. Aqui no Homem-Aranha você traz a Shuri, cara, é uma menina negra, super inteligente, mó nerd, descolada, sabe? É exatamente... Então, assim, eu acho sensacional a forma como os personagens são caracterizados. Vale dizer, um trabalho ótimo do Ryan Coogler, né? Que também tem uma carreira aí já longa, digamos assim, de união, né? Com o Michael B. Jordan, que fez o vilão do filme, né? O Killmonger. Então você vê que é um trabalho também muito consistente. E, caramba, que vilão é esse, o Killmonger, hein? Eu não consigo de forma alguma chamá-lo de vilão. Né, ele tem um crescimento em meio à violência, né? Então tem toda a questão ali que vincula também aos nossos que crescem em meio a essas violências e o assassinato das figuras paternas e as figuras masculinas ali ao redor e vão crescer cheias de ódio. Então também é uma das faces, né, dos nossos garotos, dos nossos homens pretos, de se tornarem os, né, além da nomeação, enfim, né, do pessoal falar, o preto raivoso, né, mas tem muita gente que vai estar carregado de raiva, sim. Então, quando a gente percebe algumas narrativas que a gente vai, né, carregar essa raiva, né, e muita gente vai falar assim, mas vocês são muito violentos, ou né, fica como uma característica, o povo negro é violento, as mulheres são barraqueiras, as pretas raivosas, os caras também são violentos e são sempre os bandidos, né? Fica aquele lance lá do sujeito lombrosiano, né? E tal. E isso vai repercutir na maneira que as polícias, né, foram criadas e agem desde então. É bem isso, pra mim os dois são representatividade da criação, né? T'Challa e Killmonger. Uma característica no Killmonger que o filme aborda que eu acho sensacional é que o primeiro momento do filme, o filme na verdade ele começa com aquela narrativa que eu acho bem legal, que é explicando, né, sobre a mitologia do Pantera Negra, só que logo em seguida, a primeira cena de fato do filme, antes de começar, ele coloca escrito Oakland 1992. E aquilo ali já explica tanta coisa, porque já mostra que o Killmonger, ele cresceu no meio das tensões raciais que estavam acontecendo ali na Califórnia, muito também por conta dos tumultos que aconteceram por causa de Rodney King. Então ele era uma criança que ele estava vivendo naquele meio. Então assim, cara, eu cresci no meio de toda essa treta. Como é que você quer que eu seja um cara tranquilo, sorridente, feliz? Sabe? Eu tô com raiva, porra, eu tô puto. Essa é que é a ideia. Então, assim, e toda essa raiva e toda essa ira dele tem uma explicação. O cara quer ir pra lá e falar assim, mano, morrendo lá, cara, tu não vai fazer nada? É sério isso? Tipo, eu sei o que eles estão sofrendo porque eu tava sofrendo junto. Isso mesmo. E aí, quando a gente passa pro discurso do John Boyega, quando ele, foda-se, aí o pessoal, nossa, que forte. Ué, se eu não vou ter papel nenhum a partir de então, o que vai acontecer comigo? Eu tô aqui na luta junto com vocês, né? Então não foi porque alguém mandou ele tá por ali, ou ele que, né, quis ser o estrelinha, né? Ele tá ali porque o jeito não é mais ficar triste, o jeito é ficar puto. E porque a gente tá puto há muito mais tempo, a gente tinha que estar quebrando tudo. Mas se a gente quebra tudo também, dentro do sistema punitivo que a gente tem, não é, né? Enfim, a gente não fica vivo. E uma das coisas ponto alto pra mim de Pantera é o herói, né, ser modificado por esse antagonista, que no fim mostra muito isso, tipo, não é só, sempre na história de heróis, né, ele enfrenta alguém que é muito parecido com ele, e aí ele muda porque ele ficou mais forte, né, porque ele conseguiu superar aquela adversidade.
E aqui em Pantera não, né? Ele muda porque a mente dele muda, porque ele consegue entender uma outra visão e fala, eu preciso fazer alguma coisa e vai fazer, né? Mostra ele fazendo. Até porque se a gente for analisar pela questão da força em si, o Mong ele aparenta ser mais forte de fato do que o próprio T'Challa. Não é a força física que vai isso o cara é exatamente isso, é na força do ódio. E não é a força física que vai definir a vitória ali. Eu achei isso interessante também. Vai dar. É quase que a força de vontade, né, de cada um. De o quanto o outro tá disposto e ele tá convicto do que tá fazendo. E o T'Challa, quando ele perde, né, pro Killmonger na primeira batalha, é justamente isso. Ele não tá tão convicto mais de que do legado que o pai dele deixou, do legado que ele vai deixar, do que ele pretende como rei. E é bem interessante porque como vocês disseram, não foi um embate que uma perspectiva repeliu a outra, né? Muito pelo contrário, elas se absorveram, né? Elas viraram uma outra coisa no fim. Então isso realmente fora da curva. Foi aquele momento da jornada do herói que o herói quebra, né, cara? Porque o T'Challa quebrou com a derrota dele pro Killmonger. Porque foi muito mais do que uma derrota física, né? Eu acho interessante mencionar uma que eu percebi nesse momento e também em um outro filme, outra narrativa ali que vai envolver a África e as pessoas, né? As pessoas que interpretaram os personagens eram pessoas negras, né? Enfim, o Rei Leão, que tem esse lance dos lembre-se de quem você é. Então, no momento que tá acontecendo essa quebra, né? Essa luta e enfim, né? O T'Challa perdendo e tal, é o momento que a mãe dele diz: lembre-se de quem você é. E também no Rei Leão tem, tanto pela música da Beyoncé, quanto também ali por todo o contexto próximo a essa música, esse questionamento, né? Então você precisa saber quem você é para aí sim, né? Enfim, ter esse, vou dizer entre aspas, né? Esse renascimento de uma maneira diferente, né? Estando mais forte, mais pela força de vontade do que pela força física. É quando a gente, enquanto população ou enquanto indivíduo, tenta lembrar das nossas raízes, pensa nos nossos ancestrais, afunda ali as nossas raízes primeiro para depois crescer, florescer e aí se virem os frutos. É muito importante que a gente assista a esses conteúdos, enfim, se vincule à cultura pop, mas que também isso faça sentido. E todas as narrativas que vão ter aí todo esse vínculo, ou mesmo essas referências africanas, ou mesmo de África em diáspora e tudo mais, elas vão ter esse contexto de você sempre aprender algo com isso. E não é coach, né? Não é uma receita pronta para o sucesso. Você tem que interpretar aquilo. E isso é muito dos griots. Bom, vamos aproveitar esse gancho que eu acho que a Ju deixou, desse lance de se lembrar quem é, porque eu acho que é perfeito, eu acho que é justamente esse o ponto que acho que é uma coisa que se valesse para ser todo mundo que tá buscando aí se engajar, que tá buscando, sei lá, né, desenvolver essas pautas e tudo mais, se eles lembrassem quem eles são, o movimento que eles, a posição deles na sociedade, né, como a gente se vê na sociedade, as coisas iriam tão pra frente, como a Ju falou, porque é justamente estar convicto, né, do que a gente tá lutando. E a partir disso, a gente pode puxar um pouco, voltando lá atrás, né, na ficção, com Star Trek, né, que foi uma série, ela é bem nichada mesmo, não é uma coisa muito popular, digamos assim, ela claro que ela tem sua grande relevância, só que ela é uma coisa muito mais nichada pra ficção, pra fãs, né, mais velhos e tudo mais. Só que Star Trek teve toda uma relevância, né, na década de 60, porque foi uma série de ficção que trouxe diversas questões sociais, né, da sociedade para debater lá no espaço, né, em planetas, em raças diferentes, em alienígenas e tudo mais, e etc. Tanto que foi tamanho, né, a influência deles, que eles tiveram o primeiro beijo interracial da televisão, cara. E eu fico embasbacado sempre que eu leio isso. Como pode, né? E faz o quê? Fazendo a contagem, faz acho que 60 anos? Se a gente for parar pra contar, não, 50 anos, né, basicamente. Foi em 66. Então, tipo, faz 50 anos que a gente teve o primeiro beijo, a primeira relação de duas pessoas de duas etnias diferentes na TV, sabe? E o quão doido é isso, porque foi a partir daquele momento que algumas pessoas da sociedade começaram a enxergar que existiam outros tipos de personas, né, de pessoas negras, digamos assim, tanto que é o caso da Whoopi Goldberg,
que ela, na juventude dela, ela diz que a personagem de Star Trek, né, a Tenente Uhura, ela foi uma figura muito boa para ela, porque ela mostrou que pessoas negras poderiam ser outras coisas, né, poderiam ser o que elas quisessem ser, no caso. Exatamente. Vocês têm alguma E conexão? existe uma linha ainda nisso. A Whoopi, ela se inspirou na Uhura e a Octavia Spencer, ela se inspirou na Whoopi. Então, assim, é uma inspirando a outra. E quando a atriz que interpreta a Uhura ia desistir, né, do papel e tudo mais, o próprio Martin Luther King falou, não desiste não, você vai continuar porque tem muita gente se inspirando em você. Exatamente. Né? A minha família para assistir essa programação justamente porque a gente se vê ali. Né, nessa personagem, nas narrativas ali, por ser uma tenente. Então, assim, e ainda mais nesse meio, né, nesse nicho do sci-fi, nicho da ficção científica, por mais que a galera, né, enfim, os grandes nerds do sci-fi seja uma galera branca, que vai ter ali um outro rolê de privilégios e tal, e até de discurso, quando a gente vai ver alguns tipos de narrativa, como por exemplo na Octavia Butler, a gente percebe já esse viés, por ser uma mulher negra, né, esse viés da ficção científica e da população negra, porque em muitas vezes, que nem quando eu mencionei do Tarzan, em muitas vezes a população negra nas narrativas de ficção científica, elas vão sendo meio animalizadas ou mesmo colocadas como ETs, como pessoas que vão ser alienígenas. Né? E que é a maneira que essas pessoas brancas veem a gente. Verdade, e foi até bom, assim, tocar nisso, porque eu acho que é muito importante quando a gente vai falar, a gente usou o Pantera Negra de exemplo, a gente falar sobre o Blaxploitation. E é importantíssimo para essa mudança de narrativa, né? Um movimento cinematográfico protagonizado por pessoas negras que surge na década de 70 exatamente para fugir desse estereótipo negativo do negro no cinema, né? Exatamente. E o próprio Spike Lee, ele é uma figura que até hoje ele carrega esse caráter do Blaxploitation. E filmes, né, que a gente chegar ao ponto de ter um filme do Pantera Negra em 2018, da forma que foi, talvez a gente não conseguiria, não teria chegado a esse ponto se não tivesse ocorrido esse movimento na década de 70. Filme policial. Exatamente. E olha o tanto de tempo Sim. que o Spike Lee demorou pra receber um Oscar. Exatamente. Pois é. Assim, ele já mereceu antes, né? A gente sabe que ele mereceu ganhar antes. Algumas vezes. Mas, pois é, olha o tempo que se demora. E assim, a gente teve um movimento na década de 70 que surgiu para poder falar assim, cara, olha só, a gente sabe fazer cinema, a gente não tá aqui apenas para ser o ajudante do policial que vai morrer em determinado momento do filme para que o protagonista não morra e ele seja o herói, sabe? A gente não tá aqui para ser aquele batedor de carteira que o Charles Bronson só vai dar porrada. Então, assim, é muito importante ter um movimento como esse, e ele surge na década de 70, e a gente só vai ter, assim, em 2018, sabe, uma superprodução, sabe, riquíssima, milionária, no nível dos grandes filmes. E, assim, é muito tempo depois. E quando que por exemplo, como a Ju falou, quando que o Spike Lee vai ganhar o primeiro Oscar, né, cara? Tipo, a gente vai precisar passar por um período de décadas pra gente ter um filme do Shaft na Netflix pra relembrar um movimento da década de 70. Exatamente. O próprio filme de Ed Murphy aí, né, Dolemite, que uma galera não conhecia a história de Rudy Ray Moore. Os próprios comediantes que eu convivo não sacava quem era o cara, não sabia a importância dele, não sabia que foi um cara que pegou um monte de preto, levou pro cinema numa época que a galera dizia assim, gente, que maluquice é essa? Como é que vai botar só preto no cinema? Quem é que vai assistir isso? E o cara vai lá e faz o que ele faz, tá ligado? Aos trancos e barrancos, mas fez. E na Netflix e em alguns outros streamings, tem crescido ali o movimento e também a procura, né? Então, tanto de que eles ofereçam esse nicho de filmes, vamos dizer assim, então com protagonistas negros ou com histórias e narrativas ali que vão conter esses personagens e as suas vidas e experiências de vida, ainda é meio clichêzão, mas já é o que temos, já tem uma procura maior. E é aquela coisa, já que é capitalista, então se tá rendendo dinheiro, se tá tendo procura e mais gente por ali, a gente vai vender. As pessoas respeitam mais os doramas, né, hoje em dia, do que o Blaxploitation, né, que tem muito mais história, muito mais filme, muito mais até atores consagrados e
é um movimento cultural que é apagado demais, sabe? Voltando um papo lá do começo, e de novo, sabe? O pessoal estuda tudo, estuda o cinema europeu, estuda cinema irlandês, mas esse é um cinema muito grande, muito forte que o pessoal esquece, né? E pra mim é claro, né? O significado de que por que é isso. Vocês falaram de cinema, eu quero destacar aqui Nollywood, né? Esse cinema nigeriano, né? Então toda essa indústria cinematográfica nigeriana, por mais que aqui no Brasil a gente conhece mais pelos memes, né? Aquele meme do garotinho e pá, mas tem muita produção da hora, vale muito a pena assistir ou buscar assistir. Muito bem, aproveitando então esse gancho e já se encaminhando pro final do nosso papo, gostaria de pedir então, aproveitando essa indicação que a Ju deu, se vocês quiserem deixar uma indicação de uma obra que vocês têm algum carinho muito especial, que vocês acham que é uma obra que agrega e tudo mais. Quero recomendar o game Angola Janga, que é de uma produtora de games que é vinculada, né, a questões negras e étnicas, que é do Sui The Real. Tá de graça, então para que procurem aí Angola Janga, e é baseado na HQ do Marcelo de Salete, Angola Janga, né, o mesmo nome. E também quero indicar o livro da Octavia Butler, chamado Kindred. Ele é bem especial e bem significativo. Então, eu quero indicar um filme, que ele não é um filme desconhecido, mas também não é um filme popular demais, muita gente não conhece. É um filme que foi muito importante pra mim, assim, na minha infância, pra eu entender que existia alguma coisa muito séria acontecendo com gente como eu, né, gente preta, que é o Boys in the Hood, que os donos da rua. É um filme que ele é protagonizado pelo Cuba Gooding Jr. e também tem o Ice Cube no elenco. E ele é um filme que ele mostra o crescimento e a rotina e a vivência de meninos negros, de adolescentes negros periféricos. E tem o Lawrence Fishburne no filme, e tem uma característica nele que eu acho muito legal, que ele sempre tá, sabe aquela bolinha terapêutica que a gente fica apertando, sabe? Eu nem sei o nome dela. Mas é aquela bolinha que as pessoas ficam apertando pra poder dar uma relaxada. Ele é um cara que tá sempre aparentemente muito calmo, mas o filme ele mostra que ele tem um convívio muito grande com essa violência nos bairros. E ele é um cara que tenta se controlar. Só que o fato do filme estar mostrando que ele tá sempre com essa bolinha, sempre apertando essa bolinha terapêutica, mostra que ele é um cara que, assim, cara, ele ainda sente muita raiva de todo o racismo que ele sofreu, sabe? Só que ele é um cara que tá tentando se controlar. Assim, esse filme, ele tem algumas... Eu não vou dar spoiler. Ele tem algumas coisas chocantes, assim, mas são chocantes pra quem não conhece a realidade. Então, Os Donos da Rua é um filmaço. Fiz um podcast sobre ele recentemente e eu vou publicar em breve. Aí eu aviso pra vocês também. E eu quero indicar também um jogo chamado Dandara, que é sobre... Você ia dar essa dica? Ah, tá, beleza. Ele é um jogo de plataforma protagonizado pela Dandara dos Palmares e ele tem uma narrativa bem fantasiosa, né, tratando ela com superpoderes e tal, mas o jogo, a cada momento, ele vai trazendo umas mensagens de libertação, de força, das ideias de como que o quilombo era uma resistência, e assim, é um jogo maravilhoso. Eu recomendo a todo mundo que jogue Dandara. Partindo desse mesmo pressuposto de que foi um dos primeiros filmes que eu assisti, assim, que me impactaram, nesse sentido de, caramba, tem algumas obras retratando os bagulho que a gente passa, que é dentro da comédia, né, que é o meu ramo, que eu tô tentando ver como é o nome desse filme, o original, acho que é Barbershop, que é um salão do barulho, que é com Ice Cube, que... Ah, eu sei qual é esse filme. Tem vários filmes, na verdade, que é uma fita que acontece toda dentro de uma barbearia. O elenco é majoritariamente negro e tem várias pessoas famosas, inclusive. Em todas as versões desse filme, tem umas bem antigas e tem umas mais atuais. E ele retrata, né, todo o dia a dia das tretas que os negros sofrem na favela, os conflitos, os protestos, e tudo acontece nas discussões que rolam dentro dessa barbearia. E aí é massa assistir a sequência, porque você vai vendo a evolução dos personagens, outros personagens que deixam de aparecer por motivo de que
aconteceu alguma coisa que levou ao fim trágico desse personagem. É bem doido você pensar nisso, e é um filme de comédia, tá ligado? A gente tava falando do Pantera Negra, eu acho que é muito importante dar uma indicação sobre Pantera Negra, que é uma HQ, que é Black Panther and the Crew, que é Pantera Negra e a Comunidade. Infelizmente ela só tem em inglês, mas é muito boa de se ver. Ela pega o Pantera Negra, Tempestade, Luke Cage e outros personagens negros da Marvel e colocam eles em narrativas dentro das comunidades negras nos Estados Unidos. Então eles não estão lidando com super-heróis, com super-vilões intergalácticos, com superpoderes, não, eles estão lidando com violência urbana, com questões de drogas, sabe, com homicídio policial, e assim, questões que as pessoas vivem na comunidade. Tem até um caso logo do início, assim, que é de um homem que era um cara muito ativo na comunidade, que ele era um cara ativista e ele morreu e ninguém sabia como. Então tá a Tempestade, o Luke Cage e outros heróis, eles estão investigando, sabe, pelos bairros, conversando com as pessoas pra saber o que foi que aconteceu. Então, assim, é muito boa, cara, eu recomendo muito. Quem puder ler, leia. Começando com dicas de leitura, eu tenho 3 dicas. A primeira dica de leitura é do Pantera Negra também, mas é Uma Nação Sob Nossos Pés, do Ta-Nehisi Coates. É muito boa esses quadrinhos, busquem aí, vale muito a pena ler. Se você pirou no filme, você vai pirar também nessa história, tá muito... O filme pegou muita coisa daí, né? Pegou bastante, essa coisa de afrofuturismo, de essência do passado e um pouco de estudar o plano astral, tipo, é muito foda essa quadrinha, é muito, muito bom mesmo. Outra indicação já nacional, do Jean Lins, Contos de Griot e Dandara, são 2 quadrinhos muito bons, indico, tem que ler, dá essa força pro quadrinho nacional. E o último é um podcast que só feito por pessoas negras, chama O Lado Negro da Força. Pessoal muito bom, boas discussões sobre esse mundo nerd também, e sobre negritude. Escute lá que vale a pena. Ah, sim, eu só tenho mais uma indicação aqui pra fazer, rapaz, que eu tinha esquecido. Tem um jogo da Telltale, que é do The Walking Dead, que coloca, né? Eu acho que o primeiro é um protagonista negro e o segundo é a menina que ele encontra no meio dessa treta toda do apocalipse zumbi, que coloca várias questões sociais dentro dessa temática do apocalipse zumbi. Inclusive, eu gostei mais do que a série. Leio o quadrinho, não vou dizer que gostei mais do quadrinho para não gerar polêmica, mas é muito bom, joguem. É aquele tipo de jogo que você vai jogando a narrativa e fazendo as escolhas. Eu vou indicar duas obras que me impactaram muito, que foi uma série que chegou do nada e me acertou com tudo, que foi Raio Negro. Que, cara, que série fantástica, assim, porque é uma série de super-herói também, da CW, você consegue encontrar na Netflix todas as temporadas, porque ela é original da Netflix, né? Não é feita pela Netflix, mas é distribuída pela Netflix, então você consegue assistir tudo por lá. Então, e tem todas essas questões, né, até dos paradoxos, né, que o Raio Negro enfrenta dentro da comunidade dele, que ao mesmo tempo que ele é o herói, né, e ele quer resolver os problemas, tem toda uma questão de que outros vilões surgem ali por conta da forma como ele combate, né, as injustiças da comunidade dele. Então ele fica meio que nessa balança de até onde ele deveria realmente ir com esse papel de herói, tanto que ele é o diretor de uma escola, né, uma escola para jovens negros. E obviamente, gente, não tem só pessoas negras nessa escola, pelo amor de Deus. Mas de qualquer forma, é uma escola que, de alto nível, ele preza esse desenvolvimento da comunidade, então ele fica colocando na balança qual que é o papel que ele deve desenvolver mais, como diretor e como um líder social, ou como vigilante, né, como um herói que vai combater as injustiças, e ele se vê nesses conflitos. Então, cara, é uma série muito boa, óbvio que tem, né, aquelas questões de série de 23 episódios, que tem umas linguiças, mas é uma série muito boa, e também tem Watchmen, né, que veio com tudo, é a sequência dos quadrinhos do Alan Moore, e diferente dos quadrinhos que a gente discutiu no último podcast, né, que tinha a questão da Guerra Fria, do governo corrupto e fascista do Nixon, já na série é um outro papo, né, se passa nos tempos atuais e, na verdade, o grande pano que está sendo armado por baixo, né, da realidade
é com os supremacistas brancos, com a 7ª Cavalaria, cara, sabe? A Ku Klux Klan conspirando novamente aí, como se fosse um retorno e eles nunca estiveram aí, né? Mas enfim, então é uma forma de recontextualizar o Watchmen e, cara, é fantástico, tem personagens ótimos. Queria indicar o musical A Cor Púrpura, que tava em cartaz aqui em São Paulo. Eu não sei como é que ele vai voltar, quando vai voltar, né, depois dessa questão da pandemia, mas ele conta a história da Sally, toda a questão de racismo, de empoderamento, de empreendedorismo da protagonista. É um musical, tipo, muito... Às vezes ele é meio pesado, mas ele tem uma veia cômica pra passar coisas que são necessárias passar, assim. Então, quem não assistiu ainda e ouviu falar, ou não ouviu falar, pesquise sobre A Cor Púrpura, é bem legal. E também a indicação que já foi comentada aqui, né, que é o Homem-Aranha no Aranhaverso. Eu não vejo a hora de ver o Miles Morales na live action mesmo. Tá sendo produzida, né, uma sequência da animação, mas a hora que a Marvel introduzir realmente o personagem, ele já foi citado, né, mas a hora que introduzirem realmente o personagem como protagonista no MCU, né, vai ser muito legal. Bom, entre a gente, e aí não necessariamente dentro dessas indicações formais de cultura pop, eu quero mencionar para que vocês assistam o documentário Menino 23. Vale bastante a pena de ser assistido e repensar, né? Principalmente dentro desse nosso contexto, né? Nazismo, fascismo, Brasil, né? Enfim, tem toda a ver aí com estudos de um historiador. E também pelo YouTube uma sequência de vídeos, que também é um documentário produzido pela Charlene Bicalho, que se chama Raiz Forte. Então vai trazer aí toda essa relação dos nossos cabelos, né, crespos, cacheados, com uma grande força e potência das mulheres negras. Com toda certeza, com toda certeza. Gente, eu não tenho nem como agradecer a vocês pela participação, muito obrigado mesmo. E o Gui sabe, esse é um projeto que já tá, eu falei com a Ju antes, falei com o Diego também, é um podcast que já tava para sair aí há muito tempo. Mas eu acho que a gente também, como a gente estava bem no início do podcast, eu não sei se não era segurança, mas era aquele lance de, pô, a gente precisa fazer da forma direita, né? Da forma que deve ser feita e com responsabilidade, com consciência, sabendo o que vai falar e tudo mais. É o que a gente falou no podcast mesmo, né? A gente tem que ter convicção das discussões que a gente entra e tudo mais, porque senão perde todo o sentido do negócio, né? Então, gostaria de agradecer muito, porque foi um aprendizado, acho que muito grande aqui. E é isso. As portas estarão abertas e a gente vai fazer mais coisa com toda certeza. E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Burnicast. Gostaria de fazer aquele lembrete semanal que é para vocês seguirem o Burnicast no seu player favorito, seja ele o Spotify, o Deezer, o Anchor. Você também pode acompanhar os novos episódios através do nosso site, que é www.burnicast.com, e lá você já vai ter tudo disponível para você assistir no site, ou caso você queira fazer download no seu aparelho, seja computador, celular, tablet e tudo mais. E sigam o perfil do Burnicast nas redes sociais, que é Podcast Burn, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Lembrando que o Burnicast é o podcast de entretenimento do grupo Burn Company e tem distribuição do Anchor FM.